Bom dia a todos, meu nome é Alfredo Sintra, dirigente espiritual do Centro Espírita de Caridade Caboclo Acuã, localizado em Silvânia, Goiás. Nossas sessões às terças, a partir de 20 horas. E nosso desenvolvimento mediúnico e estudo da doutrina umbandista, às sextas, também às 20 horas. Hoje quero conversar com vocês de como deve se comportar um consulente em uma casa religiosa. Quando uma pessoa vai pela primeira vez em um terreiro de Umbanda, para ela é tudo novo, principalmente quando ela não teve alguém para falar a respeito do que vai acontecer ali. Muitas pessoas chegam apreensivas, receosas, descrentes e duvidosas. Muitos vão com medo dos espíritos. Uma das coisas mais importantes que deve acontecer é que essa pessoa seja muito bem recebida quando chegarem lá. Se sintam acomodadas, confortáveis e seguras. Sejam direcionadas e orientadas da melhor forma. Mas, infelizmente, algumas pessoas confundem essa cordialidade e acabam passando os pés pelas mãos. Eu vou citar algumas situações. Trajes e roupas em geral. Às vezes as pessoas, eu acho que se esquecem que estão em uma casa religiosa e vão com roupas curtíssimas, sinuosas, mostrando muito o corpo. Isso não é uma atitude respeitável. E atitudes assim acabam provocando situações constrangedoras. Porque se a pessoa estiver numa casa respeitável, provavelmente os guias, antes de um passe, vão pedir que seja colocado um avental ou um pano para cobrir o corpo dessa pessoa. Então, não é aconselhável ir com roupas extremamente curtas, tipo shortinhos, mini saias, grandes decotes, etc. Não julgamos as pessoas pela aparência, mas o bom senso sempre é pertinente e muito bem-vindo. Outra coisa importante é o silêncio. Nenhum guia quer que as pessoas mortas dentro da gira. Mas tem momentos que o silêncio é uma prece literalmente. É totalmente inconveniente, por exemplo, numa abertura de gira, onde os médiuns estão todos concentrados, a assistência está com conversas paralelas. Muitas vezes em tom altos, risadas. Já cheguei a ficar sabendo até venda da Avon na assistência. É uma falta de educação muito grande. Amigos consulentes, guardem suas energias para as preces, para os cantos e louvações. Um problema que está acontecendo frequentemente é o danado celular. Esse realmente tem dado muita dor de cabeça e se tornado um obsessor material, se podemos chamar assim. As pessoas vão para a gira e se esquecem de desligar ou de colocar no modo vibratório. É nas preces, é na hora dos pontos e o guia falando e o celular do cidadão tocando. É automático, todos que estão fazendo algo olham e isso causa um desconforto e uma quebra de concentração. Então, pessoal, quando forem numa casa religiosa, seja qual for, ou desliguem ou coloquem na vibração. Ser o centro das atenções nesse momento não é bacana. Outra coisa que acontece muito, a pessoa querer escolher o guia. Meu amigo consulente, se você não estiver em tratamento, não faça isso. A troca energética é benéfica e você irá se dar a oportunidade de conhecer outros guias e mentores. Lembrando que dentro de uma corrente espiritual, a energia é uma só. Nunca passe com guia para checar o que o outro falou. Isso é antiético. E nunca desfaça de nenhum guia. Vamos falar um pouquinho do passe. O consulente deve esperar que o guia, o cambono, lhe chame. Jamais entre dentro da corrente sem ser encaminhado e direcionado.
Na hora do passe, seja cordial. É totalmente inconveniente você se aproximar de um guia e dizer a seguinte frase: o senhor é o guia, fale o que está passando com a minha vida. Isso pode dar a conotação de teste. E o consulente pode ser advertido pelo cambono, que é o fiscal do terreiro. Fora que a resposta pode vir à altura. Lembrando que a hora do passe não é hora de adivinhações. Infelizmente, alguns médios, se sentindo pressionados, acabam passando o carro na frente dos bois e acabam falando bobagens para o consulente, que acaba saindo frustrado e desacreditado na casa. Um recado para a consulência: quando acontecer isso, procure o dirigente da casa, relate o fato. Só assim ele poderá se posicionar quanto ao médium. O guia jamais deverá ser abordado para dar soluções escusas e de caráter duvidoso, como traições, fofocas, trabalhos amorosos, como os de amarração, ou qualquer outro tipo de trabalho que agrida o livre-arbítrio de outra pessoa, principalmente quando o único beneficiário é a própria pessoa. Todo encaminhamento deve ser escrito pelo cambono. Deverá constar o nome do cambono, o nome do guia e do médium, para que com isso demonstre seriedade e evite equívocos. Existem alguns procedimentos que jamais um guia deverá fazer na hora do passe. Passar a mão no consulente pelo seu corpo, jogar bebida como cachaça na cabeça da pessoa ou no corpo, ficar baforando fumaça diretamente no rosto e no olho da pessoa. Trabalhos de passar fogo é diretamente e extremamente perigoso. Acidentes graves já ocorreram. E a recíproca também é verdadeira, infelizmente. Já vimos casos de pessoas que confundiram o atendimento e tentaram tocar no guia de uma outra forma. Então tome cuidado com isso, por favor. Outra coisa muito complicada é a cobrança. Se o consulente estiver realmente em uma casa de umbanda, não será cobrada quantia nenhuma por passe ou consulta pelos guias e mentores. Nenhuma entidade séria e idônea compactua com isso. Não importa a justificativa, se é para compra de material, aluguel e o que seja. Caso o terreiro realmente necessite, deve estar aberto a donativos, desde o momento que não seja imposto, mas jamais cobrar por passe, consulta, defumação e assim vai. Isso vai contra as leis da Umbanda, que preza a caridade gratuita. Alguns segmentos religiosos trabalham com a cobrança. A Umbanda não. Se um dia cobrarem de vocês em nome da Umbanda, fuja, não é Umbanda. Se o consulente agir de violência, palavras de baixo calão ou agir de má educação dentro de uma casa religiosa e que não haja nenhuma influência espiritual, o mesmo deve ser imediatamente ser convidado a se retirar do local. O terreiro de Umbanda é uma casa de paz e é contra a violência de qualquer espécie. É totalmente proibida a permanência de pessoas alcoolizadas dentro de uma casa religiosa. A pessoa deverá ser orientada a ir para casa, se restabelecer e voltar futuramente sóbria, para que tenha consciência e receba de maneira mais adequada os conselhos e passes dos guias e mentores. O atendimento a essas pessoas jamais deverá ser negado. A Umbanda não foi feita somente para os sãos, mas para os que encontram adoentado, tanto fisicamente quanto espiritualmente. Infelizmente, algumas pessoas se melindram quando posicionadas dessas simples regras de educação e chegam a questionar:
Fui a tal casa e não tinha nada disso. Pois é, tem casas e casas. Infelizmente, em algumas casas, onde o respeito não prevalece, o vale tudo acontece. É pessoas fumando à torto e à direito na assistência, bebendo, outros se beijando enquanto os guias estão atendendo, uma falação danada, profanando o solo santo sagrado. A religião tem que ser respeitada, tudo nela é sagrado. Estranho que essas pessoas, se forem em uma igreja católica, por exemplo, não se comportam assim. Será que nossos terreiros têm menos valor? Claro que tem. É que, infelizmente, a conduta religiosa séria não está presente em algumas casas. E as pessoas acham que podem fazer isso em qualquer terreiro que se vá. Infelizmente, algumas casas não se dão respeito. Jamais o consulente deve confundir sua amizade com dirigente médios, com libertinagem. Muito pelo contrário, até por ter amizade com o corpo mediúnico, sua conduta deve ser exemplar. O consulente jamais deverá abordar o médium em paralelo ao terreiro, para que o mesmo faça trabalhos cobrados em particular, sem o consentimento do dirigente do terreiro. Isso é falta grave, podendo o médium ser dispensado do terreiro. Por outro lado, o consulente deve ter consciência que não deve incomodar a vida pessoal do médium. Algumas pessoas vão e passam com o guia. Não tiram suas dúvidas, na hora que acaba, por uns meios, descobrindo o telefone e a residência do médium, acabam abordando o mesmo em sua residência, em horários de trabalho. O consulente precisa entender e respeitar que o médium tem sua vida particular, com seus deveres e responsabilidades. Lembrando que em um terreiro de Umbanda, o principal objetivo é que a caridade seja cumprida e que todos saiam beneficiados de igual forma. Meus amigos, se vocês gostaram do vídeo, dê um like, compartilhe com amigos. Vamos ajudar a crescer o canal, levar nossa verdadeira Umbanda a lugares desconhecidos. Muito obrigado e fiquem com Deus.